Bob, é um prazer te rever, cara. E a gente tem se falado aí nos últimos dias, mas é muito legal estar nessa situação de novo com você, de entrevista, né? Porque é um tempo relativamente curto, mas que a gente consegue ter um papo mais aprofundado e pensando nos interesses dos outros, não só no meu, não só na minha curiosidade, né? Então acaba sendo um papo um pouco diferente dos que a gente tem tido aí. É... Cara, eu tava pesquisando um pouco para preparar a entrevista, que a primeira coisa é eu quero falar um pouco sobre os seus pais, né? Porque eu tive esse privilégio de assistir dois podcasts, videocasts, né, que você fez com eles, né? Um com seu pai, outro com a sua mãe na época da pandemia. Achei super interessante. Mas vou começar com outro dado da minha pesquisa aqui. Acho que você lembra, né? Quando você estava com 39 anos, 8 anos atrás, você deu uma entrevista para o Trip TV, aqui, nosso programa do YouTube, né? E você falava que você estava se sentindo muito bem fisicamente, você sentia que tinha o corpo de 29, né, aos 39. E a gente sabe, cara, que depois dos 40, enfim, a partir de uma certa época da vida, o declínio físico é inexorável, né? Quer dizer, a gente vai ter uma queda de padrões, né? Que a gente está acostumado quando está bem jovem. Estava vendo, por exemplo, o Medina agora na Olimpíada. Eu diria, arriscaria dizer que ele está no auge físico, né, cara? Ele está realmente muito forte, ele treinou muito com peso, muita flexibilidade, treinou com a seleção brasileira de vôlei. O cara está no auge, você vê assim que ele está exuberante, assim, os hormônios no ponto, né, a musculatura no ponto e tal. E um atleta de elite, que é o seu caso, né, cara, ele vive disso, né? Ele vive dessa condição de estar sempre no limite, aliás, né? Às vezes passando até do limite. Queria que você me falasse, cara, como é que está sendo aí cuidar do corpo, né? Depois de 44, aliás, 40 fraturas, não sei se esse número está atualizado, né? Um esporte que você levou para um ponto, cara, de muito desgaste físico, né? De muito risco físico, né? A coisa da mega rampa e tal. Enfim, bicho, como é que está sendo atravessar essa parte da vida? Você ainda é bastante jovem, né? 47 anos hoje, uma pessoa considerada jovem ainda, sob uma série de indicadores, né? Mas também já não é mais aquele molequinho. Como é que está sendo, cara, a parte física, mental de ir envelhecendo aos poucos? Pô, primeiro é um prazer, Paulo, sempre falar com você, né? Faz tempo demais até, né? Se eu tinha 39, estou 47 agora, faz muito tempo que a gente não faz isso. É, olha, eu me sinto assim, eu tenho, na verdade, são 48 ossos quebrados agora, né? A conta subiu aí. Tô com 47, 48, não é um por ano, teve anos que foi mais, outros anos que não, né? Eu tô com uma média, né, mais ou menos assim. É, mas eu vou te falar, eu sempre administrei muito esse lado físico, né? O skate, diferente até do surf, né? Mas lógico que você pode se condicionar e tudo. Eu cresci asmático, né? Sou asmático até hoje, sempre tive uma dificuldade maior em ficar muito tempo, né, insistindo numa coisa, né? Aquele desgaste de uma volta de um minuto, ou aquela coisa era sempre né? Eu dava o máximo e ia além, para eu poder conseguir aquele espaço que alguém com condicionamento físico e não tinha asma fazia com facilidade e não acabava tão cansado. Então eu administrava a minha energia, né? E até hoje eu administro ela assim, né? Enquanto você vai ficando mais velho, aí você entra também na administração do risco, né? E a minha dieta também, hoje eu sou, né, relativamente vegano, vegetariano, mas assim, vegano, né? Não como ovo, peixe, que é nenhum tipo de carne, né? Né, lactose, as coisas assim, aqui ali escapa um queijo, mas é bem raro. Então, isso eu sei que também me ajudou, que é uma questão, né, de como você cuida do seu corpo e tal. E também desses 47 ossos quebrados, 48 ossos quebrados, eu evitei muito os opioides, né? Então, por mais que eu estava lá com os para fora, ia lá, resolvia ali, né, naquela droga mais pesada de dor por um pouco tempo e já tirava imediatamente para não estar nesse ciclo. Então, eu sei que também isso vai aumentando a minha, né, a minha longevidade, vamos se dizer. Eu não ando tanto quanto eu andava antes, no sentido de, pô, anda de vert, depois anda de mega, depois treina, depois anda de vert. Eu não estou nessa pegada performática, né? Então eu ando, vou lá e ando de vert, aí quando eu estou ali na Califórnia vou ando de mega, né? O último campeonato foi ano passado, né, de mega rampa, né, que eu acabei ganhando também, mas todo mundo numa função de energia
completamente diferente da minha, né? Eu sei o que eu vou fazer, eu vou lá e faço, dou uma segurada, eu sei que eu vou lá e faço, dou uma segurada. Então, é uma questão de administrar. Então, assim, resumindo a história, me sinto bem, me sinto ainda, né, com vontade, só que a gente, né, é a recuperação que a gente, de fato, entende como está o nosso corpo, né? Porque eu sempre caí, sempre me machuquei, não tem nada diferente, sempre, né, sempre com dor, tá andando, de repente, meu pé tá doendo, aí eu fico mancando do nada, aí volta, né? Então, isso sempre aconteceu. Então, não é assim, agora eu estou sentindo mais dor. Não, sempre senti. E a recuperação ainda está relativamente rápida, né? Eu sempre tive uma recuperação rápida, né? Muito mais do que o normal, e hoje eu sinto que ela está ali ainda. Então, se você para e volta, é mais difícil, né? Mas eu não necessariamente parei, diminui o ritmo um pouco, mas, né? Estou me sentindo aqui, né? Feliz, bem, em cima do skate, não tem uma pressão performática, né? Eu vou lá e ando, projetos, né? Vídeos, filme. Então, o skate tem essa capacidade, né, criativa de conteúdo que não é igual você ser, né, um atleta de natação, que você tem que estar, né, no trinque do jeito para competir, para estar em cima, né? Então, acho que todas essas coisas em volta me deram um pouco mais de longevidade, assim, e tranquilidade nesse sentido. Bob, acho que é razoável dizer, cara, que você se tornou um especialista em dor, né? Quer dizer, muitos anos lidando, administrando, convivendo com a dor, que, aliás, é a realidade de 99% dos atletas de alto rendimento, né? Mas tem uma dor, cara, que me parece muito difícil de administrar, que é a dor do encerramento, né? Do final de uma carreira esportiva. Você tem uma relação com o skate que não teve uma aposentadoria, né? Você continua atuando, mas evidentemente você vai saindo de cena no quesito competitivo, etc. Eu entrevistei aqui algum tempo atrás, não muito, um outro atleta de alto rendimento brilhante como você, que é o César Cielo, né? E que também, como você, é um cara muito simpático e muito inteligente. E o César falou sobre isso abertamente, que ele estava tendo uma dificuldade enorme de assumir que ele tinha terminado. Inclusive, ele falou que ele não tinha ainda declarado isso, celebrado isso, nem comunicado isso para federações e confederações, sabe? Ele não conseguia assumir, mas ele estava um tempão sem competir. Tudo indicava naquela altura que ele não iria mais competir. Mas ele disse abertamente aqui que ele não conseguia assumir isso para ele mesmo, portanto, Uhum. não dizia que era aposentado, que estava aposentado das competições. Bom, aqui nós estamos completando 40 anos, né, de programa, então você imagina quantos mil atletas e pessoas ligadas ao esporte que a gente já entrevistou. E essa parece ser uma dor muito grande, né? Inclusive uma dor em geral encarada com pouca idade, né? Ainda com uma estrutura psíquica ainda não totalmente experimentada, né? Me fala um pouco sobre isso, cara. Eu já frisei que você não se aposentou, né? Mas Uhum. já não está lá presente nos rankings e tudo como estava, como esteve liderando, né? Foram 10 vezes títulos mundiais, 30 medalhas no X Games. Você era um cara muito competitivo e que teve muito sucesso, né? E aí vem a visibilidade, todo mundo falando bem, todo mundo te incensando. Como é que é quando isso vai diminuindo? Cara, esse é um assunto que me interessa muito, não importa se é ator, se é, enfim, pessoas públicas, às vezes políticos, que de repente vão para um lugar de menos visibilidade, menos festinha. Como é que tem sido isso, se é que isso é uma realidade para você? Olha, sim, é sensível, né? E depende muito de como você, né, se coloca, né? Eu acho que o skate também, é onde você está. O skate, eu não tenho onde te dizer quando começou minha carreira. Como eu não tenho como te dizer como finalizar a carreira. Não existe finalizar a carreira no skatista. Existe você desplugar de certas situações, né? Por exemplo, eu vejo né? Eu tinha uma sequência perfeita nos X Games, ou seja, eu competia todos os anos. Então, por 26 anos, sei lá. Então, todos os anos eu tinha uma pressão, né, competitiva muito forte, até porque estava nos meus contratos, né, de patrocínio. Então, você tem que competir aqui, tem que competir ali e tal. Mas também, durante todos esses anos, eu trabalhei o lado cultural do skate, que era construir videopartes, né? Então, eu ia lá e ficava filmando várias manobras e a gente montava uma sequência de manobras num vídeo e lançava com uma música, né, de uma equipe de skate. Isso aí sempre foi uma área de skate. É uma área de skate mais
né, que demonstra o lado progressivo, técnico e realmente onde o avanço acontece, né, quando você vê essas videopartes. Se você tem uma oportunidade de inserir personalidade, de inserir, né, eu gostava de colocar manobras em tudo, né, no street, no bowl, no vert, na mega, na piscina. Eu não tinha, era sempre uma videoparte overall que eu, né, visava, né? Mas conforme você vai andando, também você vai construindo esses módulos que você entrega, né? Você fala assim, olha, essa fase aqui eu concluí. Para eu me manter, né, curioso, com vontade, eu preciso de mudar o módulo, né? Então, assim, muito tempo no vertical, né? Correndo todos os eventos, aí ganhava todos os eventos, né? E aí chega um momento que o ganhar já não é o que te move, né? Porque você já está ganhando, você tem que achar outras maneiras e outras formas de se inspirar. E aí apareceu a mega rampa, né? Mas, tipo, antes de eu chegar no vert, tinha o street, aí tinha o bowl, aí né, as pistas de cimento, tudo antes das modalidades que se vê hoje, né? O parque, o street que se fala, né? Da Olimpíada e tal. Então, essa construção, eu fui tendo a oportunidade de ir fazendo e fechando esses módulos, essas fases e, né, esses momentos. Então, eu sinto que hoje, né, eu tenho 47 anos, nunca competi, né, ativamente em parque, né, e também não competi street, competi lá atrás, mas assim, na performance, no alto nível que a galera tá, né, não era meu ramo era vertical e mega rampa. Então hoje você não vê a gente tanto no ranking e tal, porque isso não é o que está no giro, né? Eles, na verdade, de uma certa forma, foi mais para o underground, né? Era boa, aí o Vert está voltando agora, mas o Vert tem esse underground. E o módulo Vert competitivo, eu meio que também encerrei algum tempo e veio o módulo Mega Rampa, né? E aí eu foquei na Mega Rampa e lá e todo, né? Não tem, né? Eram dos eventos do X Games, eventos e tal. Então eu sinto que, e as videopartes, sempre filmando, sempre construindo, pensando num obstáculo diferente, né? Pensando no parafuso, pensando no looping aberto. Não tem nada de competição, não tem nada específico, não tem nenhum módulo para isso. Se cria, se constrói, é como uma obra de arte skateável, né? E uma visão que eu tenho, uma expressão do skate, né? Como skatista para o mundo, né? Para as pessoas, né? Meio que me inspira e inspira. Então isso não acaba nunca, né? E o skate é interessante por causa disso. E todos esses incensos que você comentou, e, não, e o Bob e tal. Eu também nunca me deixei levar no sentido assim, não existe isso. Você pode endeusar, né? Mas o que está aqui dentro, eu sou igual a todos e eu tenho uma capacidade de visualizar e materializar o que eu sonho e o que eu penso, né? Mas todos temos, né? Se eu materializei um looping aberto, não quer dizer que eu sou melhor. Eu tive essa ideia. E por que que eu vou estar num patamar acima se, né, todo mundo, todo ser humano tem essa capacidade e tal? Então, eu sempre me mantive com o pé no chão, né? Então, o elogio também você não pode muito levar, né, a sério. Lógico que o respeito faz se sentir bem, né, reconhecido e tal. Mas tem que tomar cuidado, porque também vem a crítica. E aí as críticas, ainda mais quando você está em ascensão, também tem hate, né? A galera vai falar mal, e aí se você dá muita atenção ao elogio, a crítica vai te afetar, né? Do mesmo jeito. E aí para você voltar é difícil, né? Aí para você, né, aterrissar, né? Você fica com esses conflitos, né? Eu acho que assim, o skate eu não tenho esse lance. Porra, eu não sou mais piloto de Fórmula 1, então eu não tenho como estar mais naquele carro e não tenho mais como competir. Acabou, você saiu dali daquele carro, né? Você pode ir para, né, correr outras coisas, mas já não é o piloto de Fórmula 1. O skate não tem isso. É a minha vida, né? Eu vou lá, eu ando de skate. Se eu quero pensar na manobra, numa ativação, né? Eu vou lá para o Mega Ramp pensar em coisas novas, isso aí vai ter continuidade. E até ano passado, né? Eu competi na Mega Rampa com todo mundo, né? E consegui ganhar dessa molecada, galera, né? Tipo, também na mesma pegada ali, né? Então, assim, eu sei que vai chegando esses momentos, mas eles também têm sido, né, umas desconexões naturais de novos módulos que aparecem, né, na minha vida. Então, competitivamente, eu senti esse desligue, né, e essa emoção, na verdade, quando eu peguei e falei assim, cara, não vou mais para X Games. Mas foi uma decisão assim, pô, eu vou ficar vindo aqui de novo na Mega Rampa, eu vou ganhar, aí eu vou ganhar com a mesma manobra, ou uma manobra, uma variação D, que pessoas já viram, aí a criatividade ela morre, fica só a medalha, né? E aí também não me move, né? Aí eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista e falei assim, não vou mais competir e tal.
né? Mas veio uma onda de emoção e aí saiu, né? Mas era mais por causa da pressão intensa que eu vivia constantemente, todo ano, numa expectativa de ganhar. Assim, chegou, o Bob ganhou. Mas todos eram extremamente, né, difíceis e eu cavava fundo emocionalmente, dores e ossos quebrados. Mas para as pessoas era nada, pô, tá fácil, tá bom. Né, o Bob vai ganhar. Então, acho que um monte dessas, né, foi assim, perdi, ufa, né? E aí meio soltou. E aí tá, não vou ficar nessa pressão mais de X Games. Hoje, lógico, se eu quiser, tá tendo a Mega Ramp, eu decidi ir, ainda tem essa, né, possibilidade, como eu competir nesses eventos mais criativos que eu faço ali. Mas é isso, né? E aí agora eu vou, né, pensando em outras coisas, me dá liberdade para fazer outras coisas, quando eu não tenho que seguir uma agenda, né, competitiva e intensa, né? Olha, Bob, eu vou fazer um depoimento, eu não costumo fazer isso, mas um depoimento pessoal, né? A gente, para quem não sabe, a Trip fez uma revista que foi importante para o skate aqui no Brasil, a Overall, né? A gente lançou ela no começo dos anos 80. Na época não existia revista nenhuma, né? Tinha existido a Brasil Skate, 3 ou 4 edições só nos anos 70, feito pela equipe da Brasil Surf e tal, mas foi um projeto que durou pouco. E a Overall apareceu no começo dos anos 80 e ficou por muitos anos fomentando, né, uma volta do skate no Brasil. E o Bob começou como criança ali a carreira dele, né? De fato, não tem um dia que começou, né? Eu sei que você ganhou um skate, trocou lá com o moleque da escola que furou a sua bola e tal. Tem uma historinha muito legal. Depois teu pai comprou um skate melhorzinho. Mas enfim, o Bob já aparecia nas páginas da Overall, moleque ainda, bem criança. E eu vi, né, conheci a carreira, acompanhei a carreira desde o início e sempre vi isso que ele falou, posso comprovar, né? Teve sempre uma relação muito realista, né, com a visibilidade, com a fama, né? Depois se tornando campeão mundial e 200 mil vezes primeiro lugar de campeonatos e X Games. Ele sempre lidou com isso de uma forma muito realista, humilde, eu diria, né? E como ele mesmo falou, muito pé no chão. Acho que isso certamente é um segredo para não pirar, né? Seja no topo, ou seja quando você não está mais nesse tipo de topo, né? Então isso é um fato que eu comprovo aqui. Acho que é por isso que a gente continua interessado em saber tudo o que você está fazendo, porque você também não para de criar coisas, né? Antes de eu falar sobre a Olimpíada, Bob, que é inevitável a gente tocar aqui por conta da sua relação com o skate, até com ter sido um dos principais atores para que o skate brasileiro chegasse às Olimpíadas. Mas eu queria que você explicasse, cara, muita gente que está ouvindo a gente aqui não conhece muito bem o skate, né? Então, quando você fala em mega, inverte e tal, acho que muita gente fica boiando. Muito rapidamente, cara, eu queria que você explicasse o que é o skate vert, né, ou vertical, e o que é a mega rampa que, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, meio que você que inventou, né? Me conta aí. Sim, claro, rapidamente. Né? A rampa de vertical, né, que eu competi por muitos anos, é uma rampa em formato de U. Eu acho que quem está na mídia fora, né, anda de skate não anda, né, tem lembranças, né, dessa rampa grande em formato de U que a galera, né, sai voando. É uma coisa muito mais, tem combinações sequenciais e, né, voos e tal. E que é da onde muito do parque que se vê hoje em dia que está na Olimpíada, que são as transições, aí mais complexas, o design, né, juntando o bowl e o vert para criar uma complexidade de transições, né? São as modalidades de transição, né? A mega rampa, né, não foi eu que inventei, foi o Matt Hoffman que, né, definiu que quanto maior a rampa, maior ele pudesse voar. Ele tinha, né, conceituado isso, não tinha provado ainda, mas esse é o conceito. Então, se você fizer uma rampinha de 1 metro no chão, você dificilmente vai ver um cara voando mais do que 1 metro, 2 metros, né? Ela tem lá, esse é o tamanho dela e mais ou menos isso você pode voar, né? 2 metros, 3 metros, assim vai, né? Então 3 metros, a não ser que você seja o Lincoln Ueda, e aí você consegue extrapolar um pouquinho o tamanho da rampa, mas ele fica ali naquela proporção, né? Então o Matt Hoffman falou, vou construir aqui uma rampa de, né, 10 metros e vou fazer um voo de, né, 10 metros, né? Tipo, foi quase isso, foi quase 8, 9. E ele foi de bicicleta, levar a moto e tal, né? Pegando velocidade, e ele subiu. Isso em 93, né? E tá lá, parece. Eu lembro quando eu vi a foto pela primeira vez, eu falei, isso aqui parece falso, né? Então, foi lá, o cara deu um aéreo enorme do tamanho da rampa, provou o conceito, aterrissou, né? E aí o Danny Way trouxe o conceito para o skate, falou, vou fazer o mesmo. E aí uma rampa menor, tal, fez um voo alto, fez um monte de coisa,
trouxe esse salto, né, que foi uma junção das jump ramps, que a gente saltava e caía no chão. Antigamente, botava os carros, pulava os carros, caía no chão, né? Então, teve um momento que a gente colocou uma rampa de aterrissagem, melhor para as costas, né, ficar caindo no chão direto, né, e ter um pouquinho aumentar a distância. Então, a gente começou a fazer esses saltos longos, aterrissar numa rampa e terminar num colchão, né, parar a velocidade, era meio que uma coisa assim. E a gente fez algumas dessas competições e a gente rapidamente viu, né, nas conversas, Danny Way, Andy McDonald, a galera que estava ali, que se a gente aumentasse a aterrissagem, ia ter um pouco mais de jogo, né? Porque quando você erra a velocidade, a aterrissagem é pequena, você cai direto no chão, e aí quebra osso, né? Se machuca, né? Então, não, vamos aumentar a aterrissagem. Só que aí você aumenta ela, aí você vai para onde? Agora você vai ter uma velocidade enorme, vai ter que parar no colchão, né? Aí o Danny Way juntou, né? O que o Matt Hoffman construiu de uma rampa enorme com um salto em distância, que agora toda aquela velocidade que você tem, você finaliza num quarter. Então aí você tem uma combinação, um pouco snowboard também, que vem nessa escola, né? O Danny Way fazia snow, né? O John Cardiel, essa galera de skate, snow, essas misturas de esportes, né? Inspirações vão nascendo, né? As modalidades. Então a mega rampa veio disso. Ele foi construir ele queria quebrar o recorde de distância e o recorde de aéreo ao mesmo tempo, né? E aí, na mesma competição, isso aí foi uma competição de criatividade de obstáculos, né? Era assim, eu, Danny Way, Tony Hawk, Jeff Hawley, né? Mike Vallely, cada um com uma viagem, e o Eric Coston. King of Skate, né? O rei do skate. Só que eles deram um orçamento para cada um e cada um fazia uma viagem. Então o Danny Way fez essa, o Tony Hawk botou um corrimão com fogo, né? E aí eu fiz o looping aberto, né? Então foi dali que saiu. Foi uma competição de criatividade de obstáculos. Eu acho super interessante. Eles deram, cada um vai lá e faz a sua. Mas o Danny Way trouxe esses dois, e nessa que ele trouxe os dois, ele não conseguiu quebrar em sequência os recordes. Mas o que aconteceu? E acabou que eu ganhei a competição com o looping aberto, né? E como o Daniel é competitivo e eu tenho histórias, né, na mesma no vai e vem, ele perdeu e falou assim, não, mas a história não acabou aqui, né? E aí ele foi e fez uma videoparte, porque realmente ele construiu uma modalidade, uma oportunidade de diversas manobras. O looping aberto, porra, acertou, fechou, põe fogo, joga fora. Você vai fazer o que mais, né? Vou dar flip, vou quebrar, na verdade eu vou quebrar mais ossos, né? Eu acabo ganhando mais ossos quebrados. A mega rampa não, abriu-se um leque de manobras, aí ele começou a fazer as manobras de snow e tal, e aí nasceu essa modalidade que inspirou todo mundo, que rapidamente, quando eu tive uma interação com ele, com as duas conectadas, né, que eu tinha feito separado e tal, aí eu falei, não, isso daqui é a minha próxima sequência, deu um novo ar, um novo, né, momento. Mas é isso, a mega rampa é essa junção, né, dos dois. Eu acho que as pessoas, uma boa parte das pessoas já deve ter visto, né, alguma imagem. Agora, você explicando, deve ter lembrado, né? A mega rampa é realmente uma coisa que colocou o skate num outro patamar, né? O skate sempre teve um apelo muito interessante, visual, a própria ideia meio contracultural, né, do jeito, do estilo e tal, mas quando veio a mega rampa, colocou naquele lugar assim de coisas que o ser humano comum jamais sonhou, né? Mas, Bob, vamos falar um pouco da Olimpíada. A gente tá gravando essa entrevista no meio das Olimpíadas de Paris, né? E teve já a medalha da Raíssa, né? A segunda medalha olímpica dela, né? A menina bem novinha. Aliás, eu estava revendo aqui o vídeo que a gente no Trip TV fez com ela, quando ela ainda usava aquela fantasia de fadinha lá atrás. É, E esse vídeo viralizou muito e tal. Mas, enfim, você teve um papel, cara, como eu já mencionei aqui, muito importante, a hora que você topou assumir a presidência da Confederação Brasileira de Skate, né? Para o skate se tornar olímpico, foi um longo processo, inclusive com muita gente não querendo, né? Muita gente de dentro do skate era contra, é até hoje contra a ideia do skate se tornar um esporte olímpico, né? De quebrar essa coisa contracultural e aderir a uma das coisas mais, vamos dizer, dos maiores símbolos da cultura globalizada, né, que são as Olimpíadas. Queria que você contasse um pouco, cara, esse episódio. Salvo engano, de novo, você fica à vontade para me corrigir, mas foi um certo sacrifício que você topou fazer, né, cara? Eu vi você falando isso já, né? Pô, nunca quis virar dirigente, virar cartola, né, como a gente fala. Mas você virou cartola por um tempo e acho que isso foi muito importante para que a gente conseguisse asfaltar essa estrada, que hoje está virando ouro, bronze, prata, etc.
Conta um pouquinho desse episódio, dessa passagem da sua vida, Babi. Por que você foi parar na cartolagem? Sim. Foi um sonho de criança. Não foi. Cara, eu vou te falar. Eu continuo. Eu era um dos que era contra o skate nas Olimpíadas. E hoje continuo sendo um que, pô, parece que a gente não se encaixa lá. Mas também, como todas as minhas, né, atividades em campeonatos, né, ou no X Games, né, e todos esses eventos que eu também não achava legal, mas eu entendia que era parte do trabalho. Era eu colocando o terno, maletinha, tá, vou lá, aí eu volto para casa e vou lá e vivo o skate real, progressivo e filme e tal. Então, é possível construir os dois lados, né? Às vezes a gente faz o que a gente quer, às vezes a gente faz o que a gente tem que fazer, né? Salvo Chorão, nosso eterno aí. E foi isso, né? E quando chegou o momento das Olimpíadas, eu estava no muro ali para né, para posicionar, porque eu não queria entrar numa briga, eu não entro numa briga que eu não vá ganhar também, até na batalha de skate ou batalha. Se tiver para brigar, a gente tem que estar bem, né, com uma estratégia, senão você vai só apanhar sem necessidade, né? Então, até eu encontrar, eu acho que assim, quando o skate foi, né, colocado na lista lá de Olímpico como um esporte convidado, né? Ele ainda não é permanente, inclusive em Paris ele continua como esporte convidado, se vai continuar ou não, aí vai a sequência, né, que vem agora. Mas em Tóquio, né, teve esse convite ao skate e aí foi anunciado nas Olimpíadas de 2016 no Rio, né? Então, aí, obviamente, começaram a falar, né? E a minha figura, começaram a perguntar tal. E assim, pra gente, o skate brasileiro, ele não estava na Olimpíada ainda. Porque existia um imbróglio de confederação de hóquei e patins com a Confederação Real, que é a Confederação Brasileira de Skate, né? A quem recebe o recurso, né, do COB, né, da Lei Agnello Piva, para poder, né, repassar, só que você tem que estar cadastrado numa entidade internacional, todas as burocracias que existem para você, né, oficializar como uma atividade olímpica, né? Então, esse caminho começou-se a desenrolar, e aí a gente, obviamente, estava vendo que a galera da Rock Patins bate o olho no recurso e aí se posiciona, não, porque a gente e tal, e aí tinha uma figura lá, enfim. E aí o Pedro se posicionou, né, com uma história de somos todos CBSK, né, teve toda uma movimentação num dos eventos ali de Bowl, de Madureira e tal. Então, eu, né, obviamente que coloquei para a gente começar a defender a nossa confederação, porque a nossa confederação está desde 2000 trabalhando no skate, pequena, crescendo, galera, né, todo aquele movimento, né, core. Quando as Olimpíadas chegaram, era assim, não, agora é a CBHP que vai ganhar o recurso. Não, peraí, né, isso não é possível, né, porque o skate deveria estar. Então, eu entrei um pouco no tema nessa, né, campanha. E no momento, eu estava fazendo alguns projetos com o Duda Musa, né, que hoje é o presidente do CBSK, foi meu vice, né, durante a minha gestão, e um cara extremamente capaz em gestão esportiva e muito inteligente também né, nesse âmbito todo. Aí ele deu uma ideia, falou assim, Bob, talvez, né, se você se colocar ali, pode se resolver isso, isso e isso. E ligou, eu falei imediatamente, falei, não, isso eu não quero, mas, né, vou analisar e pensar, né, porque se você estiver comigo e se eu conseguir construir um grupo em torno, eu sei que não é como qualquer empresa, você construir uma equipe capaz, é uma situação que eu poderia, né, liderar, mas com essa capacidade em volta. E aí foi, né, foi assim, passou um tempo, eu vi que realmente era necessário, porque eu sabia que se eu como presidente, né, eu poderia fechar qualquer reunião, ninguém ia falar não para mim, né? Seja né, algum chefe de Estado, algum político, algum, né, para resolver, ou a própria presidente do COB, que na época, no dia que eu fui fazer a reunião do COB, ele estava sendo preso. Então foi um momento muito conturbado, meio maluco, né? E a gente foi fazer essa reunião com o cara da CBHP e tal, eu saí maluco, né? Porque cara sem noção, falando um monte de besteira, como se ele, pá, né, que a gente agora vai reger o skate, se vocês quiserem. Então aquilo me mexeu tanto comigo, eu falei assim, não, agora espera. Aí eu fui lá, vou sim, entro como presidente, né? Não quero receber R$ 1, né? Não quero receber nada. Tá? Inclusive tinha uma dívida de R$ 500 mil, eu lembro, né, com o Estado de São Paulo, uma coisa lá atrás, alguma né, dessas coisas que vão acontecendo. Tinha uma proposta de patrocínio, né, muito baixa, né, de uma das empresas lá. Eu falei, não, eles estão tentando se aproveitar. Então a gente entrou e posicionou e falou assim, não, parou todas as conversas, né, aí eu me candidatei, né, aí, né, candidatar na dívida não tinha ninguém, eu era candidato único.
né? Ninguém queria saber, né? Era ali, era eu e o Duda na chapa, né? E aí, né, a gente ganhou. É, e aí começa-se o trabalho de desenrolar, né? E aí as reuniões né? E fala com não sei quem, fala com o governador e fala, olha isso daqui. Então começou um desgaste, né? De que eu sabia que eu ia entrar como presidente e ia ter esse desgaste político de imagem minha, mas eu estava fazendo, sacrificando para a gente organizar essa, né, essa história. Então resolvemos a dívida, né? Nos filiamos e cadastramos, conseguimos, né, resolver o cadastro direto à Federação Internacional, como CBSK, e aí isso oficializou com que a gente recebesse o recurso, que na época eram uns R$ 800 mil, né, com o primeiro esporte e tal, não tinha nenhuma medalha, né? Então resolvemos, e aí a gente conseguiu construir uma proposta, né, junto com o Duda, de uns 3 milhões e pouco, que construía a seleção brasileira, né, dava, né, o suporte, né, técnico, né, de nutrição, psicólogo, tudo que você vê hoje, né, e os técnicos e tal, a gente construiu numa proposta. Então, a gente tinha 800 para receber oficial, só que a gente propôs 3 e pouco e a gente conseguiu passar isso. Por quê? Porque era uma proposta séria, real, e viram que realmente, né, fazia o sentido, e assim a gente começou o trabalho. Né? Então, eu e Duda não recebemos salário, e ao mesmo tempo, eu como skatista profissional, lógico, né? E aí, pô, skatista profissional, cartola, presidente, começava a rolar uns conflitos de interesse, então eu começava a não conseguir necessariamente fechar negócio, patrocínio, ou seja, ficava uma coisa estranha. Então eu não recebia da CBSK, não conseguia fechar, e aí foi se construindo um buraco, né, resolvendo o buraco financeiro da CBSK e eu entrando no meu, né? E aí, nas conversas e nada, você falou assim, cara, eu primeiro que não vou querer receber nada da CBSK, né? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, não quero, né? Isso aí era uma coisa, para quase como uma responsabilidade civil minha, assim, com o skate, de falar, não, vamos resolver e é para eles e tal. Isso criava, né, alguns desgastes até dentro do grupo de presidentes do COB, nas reuniões, porque, pô, os caras, como assim você não recebe um salário? Não, não quero. Né? Então é uma coisa, opa, não, isso aqui não, imagina se isso pega, né? Meio que, né? Mas não era porque eu acho que todo mundo tem que ser assim, não, acho que todo mundo, né, tem que receber, mas o momento e a minha relação, né, era uma coisa que eu decidi que fosse assim. E aí a gente conseguiu resolver, né? E aí, né, andou-se primeira Olimpíada, né? Fiquei de comentarista, né? Rolou, né? Saí da presidência antes, né? Eu peguei, que não era o que eu queria, né? Então peguei, saí, comecei a resolver minha vida, mas andou. Para mim, eu senti que isso foi, né? E foi resolvido. E então eu lembro que as medalhas de prata da galera toda lá, Kelvin, Pedro, Raíssa, né? Na primeira, né? Eu sentia cada uma delas entrar no meu pescoço, né? Meio que toda vez que, né, acontecia, eu ficava tão feliz quanto, né? Como se eu tivesse recebido, né? E realmente foi, né? E hoje eu sinto, vejo, também, né? Sei que eu tenho, né, parte nisso, mas foi um momento difícil, né? A decisão foi difícil, né? Acaba, você entra numa, né, as pessoas não entendem, quem está de fora tem uma visão, e aí começa a falar besteira, aí começa a desgastar, mas, né, foi importante. Então, não é porque alguém vai falar alguma coisa que eu vou deixar de fazer, mas assim, que foi desgastante, e eu vejo até hoje, né, na sequência agora foi o Duda, né, que tem um trabalho incrível, e aí o Eduardo também da Drop lá, né, e tal, e aí agora tem a sequência do pós, muita luta, muita briga. Essa história de CBSK, CBHP e World Skate, pessoal, muito. É o ruim da Olimpíada, tá? Né? Acho que essa é a verdade, é o bastidor. O inspirador é a Raíssa fazendo o que ela faz, né? Os skatistas indo lá, interagindo, mostrando de volta o espírito olímpico, que o espírito do skate é mais olímpico que o olímpico, né? Que se diz porque tem essas brigas todas de uma cultura completamente nova, que chegou. Então, isso é um orgulho para a gente. Mas os bastidores é podre, fede, é uma coisa que é ruim, e é chato, e é porque dinheiro, a galera começa a ver isso daí, né? Então existe uma briga. Aí eu entro para brigar nos bastidores. Acordo a hora que for, né? Teve aí, né? Tiraram o Duda né? Expulsaram lá da World Skate, porque a gente briga pelo skate, a gente não aceita certas coisas que tem que fazer, e aí você não vai junto com o grupo, né? Que é, né, o pessoal lá, você acaba gerando, né, embates, e aí fica né, esse desgaste. Então, assim, foi um momento de batalha, e aí agora, né, o que eu puder ajudar, eu estou aqui, né, na distância, me destaquei bastante dessa Olimpíada, não que necessariamente, né, jogar de nenhum lado, nem estar muito inserido
na parte de federação, até, né, qualquer coisa que está acontecendo ali, e nem, né, nem como comentarista, e nem como, né, muito player ali dentro, porque eu sinto que o meu trabalho ali, a minha, né, força nessa parte olímpica foi. Tanto é que se nem tiver skate mais nas Olimpíadas, tudo certo também, se for manter, né, a nossa integridade, né, e o skate ele tem um tamanho em que independe de Olimpíada. Óbvio que a Olimpíada vem e leva o skate para outro patamar, a gente consegue construir mais pistas, um trabalho aí de, né, os skatistas ganhando, né, Bolsa Atleta e a galera tendo um suporte que eu não tive, que eu tive com patrocinadores porque eu era elite, mas a maioria não tinha, né, e mesmo sendo elite eu não tinha tudo isso. Né? Então é legal de ver que isso foi construído, foi feito, mas é uma constante, né? Então, assim, meio que o meu jogo tá ali, obviamente que dependendo, né? Se entre UTI, se começa a ter umas coisas, opa, o que que eu preciso fazer para dar mais uma, né, gerada? Por isso que eu fico, né, difícil de ver críticas ao trabalho da CBSK e aí não sei o que, porque assim, a gente sabe o trabalho que é a galera em torno, né, os bastidores para os, né, para os skatistas estarem lá, né? Mas é isso, né? Nem todo mundo precisa ser olímpico, né? O skate é uma família enorme que tem várias personalidades. Quem quiser competir na Olimpíada tem que jogar o jogo lá, né? E quem não quiser, joga o jogo, né, que quer jogar para fazer sua carreira. Mas foi isso. Bob, você já mais ou menos enunciou aí, mas tem um aspecto, cara, que vamos dizer assim, as pessoas que são contra essa, esse, essa ida do skate para as Olimpíadas, né? Eles levantam, por exemplo, o fato de que hoje, para muita gente que tomou contato com o esporte agora, acha que o skate é aquilo ali, várias meninas de 15, 16, 17 anos fazendo truques, né, no flat ou nas transições pequenas, suaves, corrimão, essas coisas. Acha que o skate é isso. O skate é isso, mas é muito mais que isso, né? Por exemplo, fala-se muito pouco sobre o Pedro Barros, que é outro gênio, né, do esporte no vertical, etc. De uma certa forma, e acho que não é culpa de ninguém, mas essa coisa da Raíssa, das meninas do Japão agora, nessa leva de meninas do Japão, nosso amigo querido em comum, né, o Akira Matsui, que é skatista também, que está nisso há muitos anos, já me avisava, ele mora no Japão, né, me falava há anos, falou, olha, tem uma geração de crianças aqui no Japão sendo preparadas e levando muito a sério a técnica e tal, elas vão brilhar, né? E tá aí, né, na Olimpíada agora ouro e prata, né, para meninas do Japão. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é natural que tenha surgido uma onda de raíças e de fadinhas, etc., cara, que ofusca todo um outro lado do skate, que é essa coisa contracultural, é a coisa do vertical, da mega rampa, né, do desafio do risco, né, também é um componente muito presente, de não querer ser um esporte, inclusive, não querer ser visto como um esporte. Queria ver a sua visão, a sua leitura disso. Eu vi que você postou esses dias uma foto com a Raíssa, eu vi que você vive falando bem dela como atleta e não tem como falar outra coisa, né? Mas acontece uma coisa que não é culpa da Raíssa, nem da CBSK, nem do Comitê Olímpico, que é um ofuscar de todo um panorama, né? Como se você pegasse uma lente e limitasse o seu olhar para o oceano e olhasse um peixinho ali, né? Ou uma ilhazinha. Me conta um pouco da tua visão sobre isso, cara. Você percebe isso? Eu estou falando alguma besteira? Está acontecendo um pouco isso? Não, percebo, isso não é de hoje, né? Obviamente que as minhas competições lá atrás, né, na Globo, na Esporte Espetacular, e que populariza, leva o skate de um jeito, aí naquela época fala assim, pô, mas o skate também não é só isso que o Bob faz, ele é o street, né? Então, assim, isso, o que acontece? Que o tá em atenção, né, leva o foco, como você falou, e não tem como a luz, ela pode estar em todo lugar, mas existe a sombra, né? Então, quando ela está iluminada ali, ou essa lente está ali, ela está em um momento que tem essa atenção em um momento, em uma área, em uma fase, um nome, né? Então, é natural, né? E a Raíssa, o fenômeno que ela é, e trazer essa atenção, essa leveza, né? O skate é como você está falando, ele é um underground pesado, punk rock, hardcore, e nós temos uma representante leve, feliz, mulher, menina, e andando muito bem de skate, levando, mas é outra, né, personalidade, né, que o skate tem isso, né, ele tem de tudo. Mas o que eu vejo é que sim,
né? Se você só dá atenção ao que se vê numa Olimpíada ou num campeonato ao vivo na Globo, ou né, você só vai ver uma parte. Então, se você não é do skate, você vai ver isso. Se você é do skate, você vai ver isso, mas você vê os vídeos, você vê todas as outras coisas que estão acontecendo em volta. O importante é a gente aumentar o número de skatistas, não por uma questão de mercado, mas por uma questão que eu acredito que ter mais skatistas no mundo são pessoas mais resilientes, criativas, legais, né, e tal. Lógico que tem essa pegada, né, contracultural que é importante para a evolução de qualquer coisa, né? É importante você ter uma rebeldia para inovar, né? Então, a criação, ela né, requer coragem, né? Então, essa identidade que a gente tem hoje, né, olímpica, certinha e tal, e a galera se veste. O mais difícil para mim, na verdade, é assistir a Olimpíada e ver o que a galera tá vestindo, né? Porque assim, tem uma pegada de moda, tem uma pegada de estilo e se retira isso na Olimpíada. O estilo tá no jeito de andar de skate, você não consegue se identificar muito. E eu gostei muito da japonesa, em segundo lugar, que é a minha parceira de equipe da Flip, né? É, com o estilo dela, não só o estilo dela de skate, mas como ela se vestiu, né? O cabelo dela amarrado, e aí, tipo, uma parte preta, uma parte colorida, aí o tênis, uma cor, porque eu sempre usei um tênis de uma cor, outra cor. Ela conseguiu jogar um pouquinho dentro do que ela tinha ali dos uniformes, passar um pouco do estilo dela e a escolha de manobras dela. Então, assim, isso aí é muito legal. Aí eu vejo o street masculino, cara, uma das finais mais incríveis que eu já vi de manobras, coisas que aconteceram nas finais que eu nunca tinha visto. Não é que eu nunca vi numa final, né? Mas eu vi manobra que eu não tinha visto ainda. E isso rolou com, né, tanto com o Yuto, né, que ganhou, né, quanto o outro japonês lá. E assim, eu fiquei assim de boca aberta. Mas o que eu vi também, eu parecia que eu estava vendo um monte de tenista, né, andar de skate. Porque, porra, um short aqui pequeno, uma roupa não sei o quê, um negócio completamente diferente do que a gente está acostumado num evento de skate, sem marcas endêmicas, sem uma identidade cultural, um negócio frio, mas insano tecnicamente, né? E numa caixa, né? Normal. Essa é a caixa. Acabou ali, a galera vai todo mundo embora, vai lá andar, fazer o que eles têm que fazer. E aí as pessoas, mas o skate é isso. Então a gente tem uma oportunidade. Agora que você começou a andar de skate por causa da Fadinha ou por causa da Raíssa, que não é mais Fadinha, né? E agora você vai ver o Pedro Barros, que é um cara incrível, que inclusive essa modalidade de parque que está na Olimpíada tem o dedo e a mão e a força do Pedro, né? Que também construiu e criou essa vontade dentro dessa modalidade, né, com Park Series lá atrás, e enfim, né, tipo, toda essa construção. Então você vê essas pessoas, e aí agora que você começou, aprenda sobre a cultura. Naturalmente, você vai começar a consumir, né, conteúdos, histórias e coisas que vai te, né, trazer um pouco mais de cultura e aí você, né, interpreta o skate do jeito que você quiser. Então, não tem um caminho, tem o que eu estou acostumado, né, e a minha perspectiva quando eu olho, que é o que eu estou, né, tô fazendo, mas não em crítica, assim, eu não acho que deveria ser assim. Não, cada um, né, cada um está na história e construindo e fazendo, mas as Olimpíadas em si, elas, né, uma conformidade com várias outras atividades, né, você vê no, né, teve essa controvérsia aí da abertura da Olimpíada e a forma, às vezes, algumas alusões, uns simbologismos religiosos, umas coisas meio pesadas, meio extremo artista, né, artístico e tal, mas estranho. E aí depois você vê o Chumbinho querendo competir com Cristo Redentor na prancha dele. Pô, o Chumbinho quase morreu, bateu a cabeça, tá numa situação. E ele tá ali de volta, então ele tem uma profundidade, uma conexão, como eu tenho, né, com não necessariamente a religião, mas uma espiritualidade, né? Porque a gente que faz, né, e passa pelo que a gente passa, a gente tem uma conexão um pouco mais profunda consigo e com o mundo, né? Você vê Medina, queira ou não queira, os caras passam situações de vida ou morte ali, cada tombo naquele, em Itabarua, que não tem como, não é normal, então você cava mais fundo. Né? Aí, uma Raíssa que está ali, faz o símbolo em Libra, né? E faz alusão ao que ela acredita, e aí vem um monte de gente, punição, essas coisas. Isso aí é uma coisa que a gente não está acostumado,
né? E que existe uma hipocrisia até, né, de fazer isso, mas é o jogo que a gente está jogando num mundo que existe guerras religiosas, né, intensas, uma loucura que está acontecendo agora, e guerra para todo lado. A Olimpíada traz a competição ao nível esportivo, que eu acho que esse é o lado positivo, né, da Olimpíada, que é conectar o mundo e falar assim, ó, ganhei de você, eu não tive que jogar uma bomba e te destruir, te matar, né? Eu ganhei de você aqui nesse jogo. Putz, legal, né? Você vê a Simone, né, a americana ginasta e a Rebeca, né? E você vê a americana não conseguiu nem competir mentalmente na última, né? E aí agora ela vai, ganha ouro, mas ela, porra, né, enaltecendo a Rebeca e sabendo que as duas, né, levando, né, a ginástica, né, elevando ao nível, mas você vê o quanto é difícil. A Rebeca já nova, já falando, de repente vai aposentar, né? Olha a pressão que elas estão vivendo neste momento, né, nessa situação. E é a mesma coisa a Raíssa. Você vê, é uma atenção muito grande, uma idade, né? Ela tem 16 anos, né? Então, assim, acho que esse é o jogo assim que eu vejo, mas, né, acho que a gente, como, né, não levar tão a sério, né, as coisas no sentido de, né, sei lá, né, não se levar tão a sério, não acreditar no hype das pessoas para dentro. Ah, você é o melhor, Bob, que não sei o quê. Ah, você é o melhor, Raíssa, meu Deus. Isso é difícil, você fica elevando, você tem que, né, e hoje com as redes sociais, cara, eu acho assim, é muito louco para mim. Você está, né, ali competindo e aí já respondendo alguma crítica, aí alguém fala um negócio, aí você já está ali vendo, tipo, isso afeta muito, né? Já vão atacando e aí você vai lá e fala alguma coisa e blá, blá, blá. Fica uma novela assim, que sei lá se é correto ou não é correto, mas eu acho que como skatista ou como alguém que está competindo, né? Eu acho que até o Medina tinha feito uma nota antes dele começar a competir que, né, ó, fora das redes, porque na Olimpíada passada estava muito intenso ali no meio. Então, assim, eu acho que, né, a gente está no momento que afeta diretamente a saúde mental de quem está competindo, né, pelo tanto de ataque, né? A galera é tudo corajosa ali no telefone, né? E existe muito hate, então é importante se blindar. Então, acho que a forma de se blindar, não acreditar no elogio, tanto quanto não acreditar na crítica, deixar aquilo lá, mas também dar um tempo para isso enquanto você está, né, ali no meio. Mas estamos num novo momento, o mercado está acostumado, é o tempo inteiro, né? Então, acho que esse jogo aí, inclusive, a própria Raíssa, as próprios skatistas são maiores como canal do que a própria Olimpíada, né? Não a rede de TV como um todo, mas, né, você consegue hoje falar, né, de uma maneira tão poderosa quanto mesmo se te cortarem de toda a mídia, você consegue falar alguma coisa, né? Ô, Bob, você falou agora, nessa última explanação aí, sobre o quanto o bastidor pode ser podre, né, de uma coisa tão com essa imagem de limpeza, né, de pureza da Olimpíada. Mas a gente viu, talvez um dos grandes fatos da Olimpíada até agora tenha sido essa medalha do Caio Bonfim na marcha atlética, né? Porque quando ele terminou, é um esporte realmente pouquíssimo popular, né? Que você nunca vê ninguém treinando isso na rua e tal, inclusive porque o próprio Caio falou que você é xingado, né? Só falta tirar pedra quando ele passa treinando. Mas é uma coisa tão desproporcional, né, cara? Eu fico imaginando assim que você falou, por exemplo, de um orçamento de 3,5 milhões no início da Confederação Brasileira de Skate. Isso deve ser o que, sei lá, a Bia Haddad ganha, sei lá, de um patrocinador, por exemplo, né? Para citar um esporte que nem é dos mais populares, né? Que é o tênis. Mas, enfim, é tão desproporcional, né? Fico imaginando quanto será o orçamento, sei lá, da equipe de futebol numa Olimpíada, né? Em relação à equipe de skate e tudo. O futebol que nem se classificou esse ano masculino, né? E o feminino está lá, bastante criticado. Quer dizer, como é que é? Ao mesmo tempo, você vê que o Comitê Olímpico Brasileiro tem trabalhado, né? Tem feito muita coisa, tem acontecido. Você vê o surf lá, por exemplo, o Brasil, num esforço conjunto, né, da Confederação de Surf com o COB, estão lá numa estrutura legal, uma casa alugada, com equipe de apoio. Enfim, tem um trabalho evidente, né? Eu acho que o esporte não está mais abandonado como esteve em outras épocas. Você lembra aquele dirigente de judô que, enfim, era acusado de roubos, de coisas. Acho que isso melhorou bastante. Mas essa proporcionalidade, sabe? Quer dizer, o cara da corrida, da marcha atlética, fica lá meio abandonado, meio esquecido, vai lá e ganha uma prata, né? O que acontece, Bob? Tem um equilíbrio razoável? A gente está evoluindo
nesse indicador, né, de uma gestão inteligente e equilibrada dos insumos, né, do dinheiro dessa lei que traz o dinheiro das loterias para o esporte, essa lei PIVA. Você acha que a coisa está razoavelmente bem ou ainda está muito desproporcional considerando cada esporte? Eu acho que assim, né, existem duas forças que movem, né, a evolução, né? Lógico que você tendo uma condição ajuda muito. Mas quando você não tem uma condição, quando você não tem equipamento, quando todo mundo fala não, quando existe uma força interna que acende, pelo menos para mim sempre foi assim, de que é assim, cara, podem falar o que quiser. Eu tenho isso daqui na minha cabeça, eu vou fazer acontecer, eu vou isso, eu vou aí, porque os meus valores não eram assim, eu vou fazer isso para ser milionário, né? Eu vou fazer porque eu tenho asma e estão falando que eu não posso porque você não consegue, o outro para ser muito pequeno, né? O outro isso, não tem dinheiro, patrocínio, né? Eu ainda tinha uma condição, meus pais poder, né, estudar e tal, mas né, não era aquele incentivo que você tem, então aquilo acende de um jeito que você consegue, né, sei lá, tipo, cavar, como quantos campeonatos que eu ganhei quebrando o osso, né? Eu cavava muito mais profundo, tudo que vinha para falar que não era para ser, eu jogava uma força contrária na mesma intensidade e fazia acontecer, né? E em momentos que está estruturado e está tudo certo, existe uma certa comodidade, uma tranquilidade. Isso acontece na vida, né? Que às vezes você passando por dificuldades, você desenvolve habilidades e acaba encontrando soluções que você não, né, encontraria se tivesse tudo, né, acomodado. Isso aí é uma questão de evolução espiritual até, né? Então, às vezes, na dificuldade que você é, na verdade, formado, né? Hoje, o skate tem um apoio, né? Tem uma estrutura, principalmente o skate olímpico, CBSK e tal, mas isso tudo também pode acabar né, nessa luta burocrática e nesse imbróglio interno. E assim, é, pode pegar e não acontecer mais, de repente a CBSK não está ganhando mais, né? E está entrando uma outra, né, federação, e aí está ganhando todo o dinheiro, e acha que só o campeonato não vai passar da maneira que a Confederação de Skate vai fazer, e vai gerar-se umas situações chatas que não vão impedir, né, da habilidade do skatista crescer, porque muitos desses skatistas de elite hoje em dia não dependem, né, necessariamente da Olimpíada, obviamente que os contratos aumentam, mas que eles vão estar ali andando, competindo, evoluindo, fazendo acontecer, diferente do Amacha, né, que o Caio acabou de ganhar, né, que, né, não é desenvolvido, não tem tanta gente fazendo, veio do nada, você olha e fala, mas como assim, né? Aí a dificuldade é agora que aconteceu isso, né, como vai ser a próxima, né? Aí a estrutura e outros, né, poderem aparecer, que é esse incentivo, né? Você vê agora a China, ela pagou US$ 800 mil para a chinesa que ganhou o ouro. Você ganha o ouro, você ganha US$ 800 mil. E mais do que a CBSK, né, teve naquele primeiro ano ou no segundo ano. Agora, eu não estou informado, eu acredito que esteja bem, mas eu não sei como é que é, porque depois que você ganha a medalha, aumenta o investimento, né? Então, as 3 medalhas de prata, com certeza aumentaram o investimento, né, para a CBSK e agora vai aumentar mais e assim vai. Então, eu vejo que assim a estrutura é muito bom para, né, para gerar, para construir, né, e para manter, mas às vezes a estrutura demais atrapalha a comodidade, a tranquilidade. Agora eu estou tranquilo, não, tudo bem. A não ser que você tenha uma cabeça que é além do recurso, né? Você vê muito bem isso. Vou fazer um paralelo porque é um esporte que eu gosto, que eu acompanho, que é, né, o MMA. Você viu o McGregor criar uma situação incrível, né? Ter uma ascensão ali, ganhar tudo lá, e aí lutou lá com o Floyd no boxe, fez a vida. Vê se ele precisa entrar no ringue de fato, né? Agora, não precisa, tá feito. Se ele for entrar, ele vai entrar porque ele tá afim de se desafiar e tal, mas mudou, porque a razão que ele fazia para cuidar da família e tal, não sei o quê, opa. E o que leva a você lutar, gladiar e dor e quebra e pá, não sei o que, é essa dificuldade de você construir e fazer acontecer. Aí depois que você fez, né? Eu vejo que eu passei por muitas dessas fases. Depois que você ganhou, qual é a fome que você tem de continuar ganhando, né? Quais são os fatores, né? Então, assim, aí você tem que encontrar outras, né, soluções e realidades. Então, eu vejo assim que é importante ter a estrutura, é importante, né, construir, é importante você ver essas histórias que sem estrutura chegam em algum lugar, até para trazer o equilíbrio,
né? E aí, de repente, alguém que está estruturado olhar essa história e falar, cara, eu tenho tudo, né? Deixa eu me dedicar agora que eu sei que eu tenho tudo e não, né, perder essa gana, essa vontade, né, por estrutura. Bom, como você mais ou menos já falou, cara, mas é legal frisar aqui, né? Você, talvez a principal razão pela qual você não tem uma queda, né? É porque você continua criando, né? Você não para. Cada vez que a gente se encontra, às vezes passa alguns anos, eu olho o seu currículo, tem 3, 4 coisas novas que eu não tinha a menor ideia, né? Eu me lembro quando você começou a falar em alimentação orgânica, era uma coisa bastante nova, né? Pouca gente falava a respeito disso. Agora você está nessa coisa da tecnologia aplicada a ambientes, metaverso, NFT, esse universo novo de blockchains, essas coisas todas que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que é. Você já está super ali envolvido, né? A própria questão da cannabis, né? A cannabis medicinal, os a utilização dessa planta de forma terapêutica, né? São muitas coisas que você se envolve. Agora o documentário, né? Vai ter um documentário agora sobre a sua carreira no Max, né? Na HBO. Me conta um pouco, cara, assim, o mais rapidamente que você conseguir, das frentes principais que hoje levam a sua energia, né? O que você está fazendo sobe o drone aí, dá uma olhada de cima e conta para gente. Sim. É encontrar, na verdade, módulos, né, e novas áreas que eu possa me interessar e me inspirar, porque eu preciso viver inspirado e interessado e aprendendo, né? Então, assim, o skate é o lado físico da poesia, né, para mim, né? Então, eu andar de skate, conseguir fazer uma manobra, construir um obstáculo, né? Isso é uma parte, né, física, mas também criativa, né? Mas de impor, poder se quebrar e depois se recuperar. O meu lifestyle é andar de skate, né? Se quebrar, se recuperar, andar de skate, se quebrar, recuperar, né? Aí vai, entra jiu-jitsu, aí se quebra, skate, jiu-jitsu, cheguei até a roxa me quebrando, né? Mas e assim vai, né? E aí, pô, eu tenho que equilibrar com a parte mental, né? Então, na época, tirei meu brevet de piloto de avião, né? Aí eu comecei a saltar de paraquedas, porque é incrível, começa a conectar as coisas. Aí eu fui e falei, não, quero, né, pegar meu brevet de helicóptero, porque né, tem um equilíbrio, uma coisa diferente e tal. Aí eu fui e fiz isso. Ah, não, agora eu estou interessado, né? Fundei o Instituto durante a pandemia, né? O Instituto Skate Cuida. E aí comecei a trabalhar esse outro lado mais social, de conectar as coisas, mas tentar passar, né, usando o skate como ferramenta, mas tentar levar, como ele me salvou, mas levar o skate, a molecada, o famoso caiu, levanta, e aí inserir histórias e coisas diferentes, seja na arte, seja na tecnologia, seja como você postar nas redes, como filma, né? Como é que você compõe, né, a câmera? E depois que você compôs, já filma com pensamento de editar. Se você filma e edita, né? Você já filma mais objetivo, porque aí você não vai ficar gastando, que depois você vai ver todas as imagens, quando você tiver que editar, você vai estar lá, né, decupando, então você já tem esse pensamento. Então a gente passa essas informações, porque todo mundo vai querer, né, filmar e botar uma coisa no Instagram, na rede social e tal, então ficava nessa conexão do Skate Cuida, né, nessa área. E como o Instituto, eu estou sempre buscando captação, estou fazendo propostas e tal, né? A gente está sempre, como skatista, eu estou buscando patrocínio. Então, essas, né, constantes construções, né, fez com que, né, e passar pela confederação me deu uma base mais tranquila de iniciar, de fato, o Instituto, toda a burocracia, né, fazendo projeto com a Funarte, o FRJ, né, Banco do Brasil, um dos patrocinadores principais do Instituto, núcleos, relatórios, e toda essa história me coloca numa coisa andar de skate, outra coisa é eu, né, construir toda essa, né, estrutura e administrar isso. E a tecnologia nos ajuda, né, desde a época, né, eu venho da época de filmar videopartes e programas de televisão, a você construir uma identidade na sua rede social e ter que ficar alimentando essa identidade, né, e constante, né? Então,
o blockchain, a tecnologia, né, por trás do Bitcoin, do Ethereum, essas coisas assim, os NFTs que se ouvem e tal, é uma tecnologia de transação do futuro, né, uma estrutura, né, financeira digital que atravessa, né, as geografias, né? Então você consegue, né, alcançar, subir propostas em lugares assim, eu preciso de R$ 100.000 para comprar 10 computadores para eu dar aula de tecnologia Python Syntax na favela do Caramujo, né? Aí você vai contando o skate code, depois fazer isso, aquilo e subir. Da mesma maneira que eu vou fazer uma reunião com algum patrocinador e pedir dinheiro. Mas eu construo a proposta e subo numa estrutura, né, de tecnologia assim, e as pessoas votam para passar isso ou não, usando seus NFTs como títulos eleitorais. E assim você vai captando. Então, quando eu fiz isso e passei, eu entendi que era mais uma forma de eu captar. Da mesma maneira que eu posso buscar um patrocínio, eu posso buscar, né, um recurso. Entendendo essa tecnologia, eu consigo ir num lugar que eu consigo buscar esse recurso. Então, o Instituto Skate Cuida começou a entender e atuar, e aí eu me interessar também, porque, né, como skatista, criador de conteúdo, né, poder fazer essa conexão direta de transação é interessante. Aí virou um caminho, né, que, por interesse e aprendizado, e mais um momento de crescimento, buscar, né? E aí metaverso, essas coisas assim, é gamificação de uma interação, é um grande website muito mais legal e engajado, em vez de fazer ali um website 2D da minha página, olha, tô aqui, meus patrocinadores, banner. Hoje é um metaverso. Eu vou lá e, vem ver o meu metaverso. E dentro do meu metaverso, você pode entrar com óculos, ou com telefone, ou com um computador. Tem lá os cantos dos meus patrocinadores, que tem links já, mas é um mundo que você entra, né? E é um mundo que você entra e gamifica. Então, eu estou nos metaversos desde 1999, né? Como personagem do jogo do Tony Hawk. Né? Aquilo é um metaverso, né? O game, né? Você está ali interagindo. Então, a gente enxerga muito como isso. Só que hoje, qualquer um pode ter o seu. Né? Você pode construir o seu metaverso, como você pode construir o seu site, né, para ter a sua, né, desde a sua empresa como pessoa, né? Então é isso, é uma forma nova, criativa, de posicionar. E aí, como negócio, né, Instituto Skate Cuida e a minha produtora, né, desenvolvendo esses metaversos, eu tenho uma sociedade com o NFT Brasil, que é um evento de arte digital e business da tecnologia de blockchain. Né? A gente fez um evento na Bienal ano passado, 12 e 13 de setembro. Agora a gente vai fazer o outro, né? Uma exposição de arte digital, com palcos e negócio, discussões e coisas, e captação, instituto social. Então é meio que uma grande, né, um grande evento cultural de tecnologia com alma, né? E que é basicamente, né, o que eu tento construir também nos eventos do Skate Cuida. Né? A gente fez algumas edições do Imagine Skate Tour, entregando um formato completamente diferente. O formato cara, quando eu ganhei no Canadá em 95, eu ganhei com o Agente Orange ao vivo, né? Era só de eu estar andando de skate já era, e aí de repente eu olho a banda que a gente ouvia aqui no Brasil, os caras tocando ao vivo no palco, e eu tava assim, cara, não tô acreditando, eu tô aqui, aí os caras, então a minha energia era outra, né? Então, lógico, isso marcou, né? E aí hoje eu vendo os campeonatos, Olimpíadas, os eventos pré-olímpicos, tudo é Olimpíada, um formato mais engessado, aquela coisa assim. E a gente, espera aí, nem tudo é classificação para a Olimpíada, nem tudo são essas modalidades. Vamos trabalhar aqui, né, na identidade e imagem do skate. Então, o Skate Cuida também tem esse cuidar. Então, a gente desenvolveu o Imagina Skate Tour. As finais são com música ao vivo ao mesmo tempo. Então, não é quanto tempo você tem. São 12 músicas a bateria final. São 12 músicas a bateria tal. E é engraçado, porque enquanto está lá competindo, os caras estão quase acertando, e eu vejo que é o André Frateschi, que é o, né, cantor da Legião Urbana agora original, ele junta uma banda ali e aí faz uma sequência de músicas. E aí, cara, tá ali acabando a última música, ele tá vendo o cara quase acertar e ele fica lá estendendo. Não, 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 não. Tipo assim, mas de uma maneira mais, né, cultural e criativa. Então, de um geral, é isso que eu tenho tentado fazer, né, usando a lacuna cultural que estava na sombra, trazer ela, né, para a luz e falar assim, olha, tem esses modelos aqui, esse jeito de andar, esse jeito de construir também. O Bob, para a gente fechar aqui, cara, dia 13 agora começa, né? Vai ser liberado na Max e no canal HBO, né? Pelo que eu estou vendo aqui, esse documentário chamado Bob Burnquist, A Lenda do Skate. São 4 episódios, né? Tem depoimento de um monte de gente, seu pai, da sua mãe, do Tony Hawk, do Danny Way, do Rossói, vários skatistas que são seminais, né? Na história do esporte.
E me fala um pouquinho aí, cara, como é que se deu essa produção? O que você espera que aconteça? Como é que tá a tua... Você me contou que você não viu nada, né? Você só viu pronto. Isso é muito legal também, deixar as pessoas contarem a sua história. Não é todo mundo que aceita. Roberto Carlos, por exemplo, nunca aceitou. Conta aí, como é que é esse projeto, cara? Pô, isso aí é mais é um desses que, né, conta a história do pré, né, conta a história da a minha história, mas do que eu vivi, né, e quem dirigiu o documentário foi o Daniel Baccaro, né, que é um amigo de infância, também andava com a gente lá, né, na Ultra e que fez o Vida sobre Rodas, né, na época, né, pela Disney, Buena Vista e tal, e isso quando acabou, né? Ele veio, a gente fez uma reunião e falou: Bob, eu estou pensando em fazer, né, a sua história. O que você acha? Né? E aí a gente trocou essa ideia, sei lá, 8 anos atrás, é muito tempo atrás. Falou: não, vamos. Né? Tem uma reunião aí no restaurante e tal. Eu falei: vamos. E aí esse vamos veio até agora, que 13 de agosto está saindo. Mas eu sentia, porque assim, na verdade, eu tenho uma pegada que quando eu participo, eu co-dirijo, né? Eu co-crio tudo, né? As ativações de produção, né? O meu instituto, tal, eu sou bem inserido e eu tenho a minha forma de pensar e o meu jeito e a forma que eu quero ver as coisas. Como artista, né? Você enxerga. Mas como a história é da minha vida, se eu me inserisse, né, da maneira que eu geralmente me insiro, eu acho que de repente viraria um institucionalzão meu, assim, só, né, aquela coisa só que eu queria que falasse, né, não sei o quê, eu não falo isso não, não posso imaginar. Então eu poderia, certas histórias, não, foi assim, não foi exatamente assim, mas o Daniel era um amigo, né, de infância, super capaz como diretor, incrível, né, da forma que ele conta história, né, e eu sabia que ele ia fazer, né, o máximo dele, né, como, né, e eu quis dar o espaço, né? E falou assim, ó, não quero saber, me mostra pronto. Eu acho que também gerou uma certa, né? Eu vi que tinha uma certa ansiedade dele por eu ter confiado tanto assim. Ele, não, mas cara, você não quer ver? Eu falei, não, né? Não quero. Então, eu me surpreendi positivamente, né? Porque não é uma coisa, eu sou bem, né, detalhista e chato com as coisas que, né, saem. Obviamente que justamente por eu não ter co-dirigido muita coisa ali, eu falo, putz, cara, não queria que não é isso, não era. Mas, né, faz parte da história, né? Faz parte do que aconteceu e a visão das pessoas, que não são a minha, né? Eu tenho a visão exatamente como aconteceu. Se eu for ficar no detalhista assim, né, você perde né, sei lá, a perspectiva do outro, né? Assim, ouvir as histórias do Hulk, né, que ele contou, eu ficava, cara, não sabia disso, eu não via, você não via dessa, né, maneira, e como o cara fala, e como o Rossói fala, que foi uma figura, né, para o Brasil muito importante, para eu estar onde eu estar, para o Brasil estar na Olimpíada, quando você fala assim, eu construí tal, tem um cara antes ali. E o Rossói foi um desses caras que veio para o Brasil lá em 80 e pouco, né, junto com o Cezinha Chaves, né, nosso herói brasileiro aí que acabou de ir, que faleceu, que fez tanto pela história e tanto pelo skate. E o Rossói veio e acreditou e empurrou o cenário brasileiro, como o Tony Hawk também veio lá no skate overall, né, overall show que teve. Eu não pude ir, meu pai, eu era bem novo assim, isso eu não fui, mas ele influenciou toda uma geração, né? Você viu, a gente está onde a gente está por essas figuras. Então, ouvir as histórias deles e, né, falando de mim, enfim, né, foi muito legal e foi uma honra, assim, né, de ver. E a forma que o Daniel contou a história, que eu acho que, né, e outras, são 4 episódios de 50 minutos e não linear, vai para lá, vem para cá, depois vai, depois vem a forma que foi construído, né, foi muito bacana. Aí foi deixar, né, o artista que é o Daniel Baccaro, né, montar ali, né, na loucura, pandemia, né, inclusive ele teve que passar ali a equipe toda quando foram fazer as entrevistas na Califórnia, fizeram a quarentena no Paraguai de 14 dias, né? Então, durante a gente, assim, eu acredito que nós fomos dois dos projetos que sobreviveram, né? Todos os outros projetos, quando veio a pandemia, foram, né, cancelados ou não conseguiram seguir, né? Então, teve vários momentos, como os momentos da minha vida, que isso aqui não ia acontecer, eu não consegui pela insistência do Daniel, pelas estrelas e pelas vontades, e, né, a gente foi, né,
concluindo passos e fazendo acontecer nesse momento tão difícil. Mas eu acredito que o que ajudou na pandemia, na conversa com o Dani, que muitos dos fotógrafos e galera que filmou estavam em casa, né? Então, quando ele pedia um arquivo, tava todo mundo ali, entrava e, deixa eu buscar aqui. Ia lá e buscava, e postava os arquivos e não sei o quê. São, sei lá, mais de 300 contratos e mil e não sei quantos colaboradores e não sei cortes, e, né, uma coisa bizarra de arquivo, né? Então, eu acho que esse momento da pandemia também, né, foi um momento que veio a aproveitar que estavam em casa e aí buscaram lá os arquivos mais, né, mais profundos assim, mas, né, acho que o Daniel é um cara bacana também, né, de conversar, mas é um cara insistente, né, um cara que andou com a gente, conhece, né, conhece a história, conhece o mundo, mas também tem uma visão um pouco de fora. Apesar dele ser um skatista, andou com a gente e tal, ele não tem uma visão assim contemporânea do que acontece exatamente no skate, como era. Ele tem uma visão que eu acho que facilita até contar a história de quem é de fora, né, para poder ter um entendimento, mas sabe muito bem quem faz sentido, quem não faz, e as entrevistas, né, como ele puxou, o que ele puxou dos entrevistados, né? Até o Ben Harper, que, né, acabou, é um cara que, né, sempre influenciou muito, um baita músico, e em algum momento eu consegui, né, ter uma proximidade, uma amizade, e que, né, tá lá e conta as histórias da maneira dele, né, e é um skatista, né, enfim, então foi muito legal de ver, né, tudo isso, mas foi uma loucura burocrática por trás das cenas aí para ter um documentário desse. Cara, imagina, a produção dá vontade de ver, porque a gente sabe, né, que você é de uma geração que já tinha, as pessoas já tinham mais acesso a vídeo, a fotografia, né? Porque você pega um documentário sobre um cara de 70 anos, não tem quase material da infância dele e tal, né? Na sua fase de moleque já tinha, né? Então eu sei que eu já vi 500 vezes vídeos seus andando assim criança, né? Que já tinha documentação e depois mais adulto, já campeão, pô, tem um acidente seu que é filmado da hora que acontece até a cirurgia, tudo filmado. Então é muita riqueza, né, de registro, né? Imagino isso sendo tratado por um profissional como o Daniel, né? Ao longo de anos, pô, deve ser realmente um trabalho de crochê, né, cara, em que o cara vai fazendo lá, costura uma por uma e vira aquela coisa bonita. Então vamos ver. Estou bem curioso. Dia 13 de agosto já solta no Max, na Max, né? E no canal Isso. HBO. Bob Burnquist, a lenda do skate. Vamos lá ver. Esse episódio que ele mencionou, acho que vale a pena dizer, né? A vinda do Tony Hawk e do Lance Mountain, que também está no documentário, né? Também fala no Sim. documentário. A gente que eu falo é a Overall, a revista que eu mencionei, e a Trip, né? Que é a empresa por trás. A gente trouxe esses dois caras nos anos 80 Sim. para andar no Sim. Brasil, chamava C-Club Overall Skate Show. É Tinha esse aí música mesmo que eu também. não pude ir. E que você vê, né? Um evento ali que, né, que vocês fizeram, que trouxeram essas figuras que, né, impulsionaram toda uma geração, né? A gente tendo acesso a eles, o próprio Christian Ossoy na Fest Jovem, na Sim, Bienal, né? Onde a gente está sim. fazendo evento de tecnologia agora, né? Tudo isso marcou muito, né? E como é importante esses eventos e né, essas histórias, né? Como agora a Raíssa saindo lá do Maranhão, né? E aí botando toda aquela movimentação, mas é isso, acho que, né, o documentário, assim, para mim, lógico que, né, a minha história já foi muito documentada de várias maneiras diferentes, em competições e, né, ao vivo e tal, mas eu acho que os arquivos, eu acho que está muito vivo o que eu percebi no documentário, e, né, eu acho que muitos vão perceber também, é a riqueza dos arquivos e a riqueza da história conectando com imagem, né? Ah, fala isso, aí vem lá a imagem. Muitas coisas que eu vi de imagem lá, eu falei, cara, não, aonde você conseguiu? Quem te mandou? Sabe? Aí eu começo a querer entender, porque realmente, né, tem cada coisa, né, que eu nem imaginava. Tirou do baú mesmo, né, galera? E eu sei, eu sou muito grato a todos que colaboraram e participaram, porque a gente não tinha
apesar de ser HBO, Max, né, que, cara, tipo, vai alcançar aí o mundo inteiro, muitas pessoas de uma vez, né, diferente que antes um vídeo ou sai no cinema, tantas pessoas, a gente tem uma oportunidade de alcançar muitas pessoas. Não foi um orçamento Hollywood, né? A gente conseguiu captar pela Ancine e assim vai, mas são muita gente com muito capaz, conteúdos riquíssimos, que muita gente cedeu por valores que, né, cederam por mim, né? E fala assim, cara, eu quero estar com o Bob, eu quero ajudar, não, eu quero estar junto. Então, eu sou grato a todos, né, que fizeram isso, que estiverem assistindo aqui, né, que participaram de alguma maneira, desde a galera do som, a trilha do Ganjamin, né, trilha sonora, né? Então, porra, é todo mundo, muito, muito legal mesmo. A Vetor teve um baita, né, passo ali, né? O pessoal Alberto ali, né, conseguiu essa conexão com a HBO. Então, todo mundo, né, participando. O próprio Renato Bacaro, que é irmão do Daniel Bacaro, por trás das cenas ali nos contratos e nas interações e negociações, e fecha com ESPN, né? Porque para poder ter as imagens, né, aí vai lá e contrata as imagens, né, do X Games, aí vai e negocia. Assim, realmente, né, para ele estar como ele está hoje, né, e poder, né, contar essa história aí para todo mundo. Genial, Bob. Vamos assistir, vamos principalmente ficar junto, né? Ficar ligado no seu movimento. Recomendo que as pessoas entrem nas redes sociais do Bob para ver um pouco mais sobre essa imersão dele nesse mundo do metaverso, dessas linguagens de blockchain. Isso tudo é um universo muito legal que a maioria das pessoas, na qual eu me incluo, sabe pouquíssimo ainda, né? E que certamente vai determinar grande parte da estrada que a gente vai percorrer no futuro, se o mundo não acabar, né? Como a NASA andou anunciando que temos mais 50 anos. Mas, de qualquer forma, é muito interessante ver o Bob deschavando ali, traduzindo um pouco esse mundo para quem não conhece poder entrar, né? Bob, obrigado, cara. Eu sou, você sabe, seu fã desde que você andava de calça curta, literalmente, ainda anda, né? Mas muito legal ver a tua evolução, cara, e o fato de que você nunca, você falou isso agora no papo, né? Você nunca subiu nesse, a gente brinca, né? A fama é uma espécie de caixote frágil, né? Tem muita gente que sobe Muito. nesse caixote e acredita, né? E quando eu entrevisto figuras geniais mesmo, eu percebo que elas nunca acreditaram no caixote, né? Eu acho que você é um deles, então por isso que você está aí brilhando, interessante, a gente se interessa por te acompanhar. E, porra, como você mencionou, né, ainda ganhando competições de skate, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, né, na mega rampa, que talvez seja até a roupa do skate, né, cara? Assim, é o lugar onde realmente você está arriscando a vida mesmo. E com todo respeito aos parques, aos corrimãos, né? Acho que é o certo, mas a mega rampa, o bagulho é mais doido, né? Nesse sentido de risco e tal. Enfim, muito legal, cara. É como se a gente tivesse tomado um café, só que aberto para todo mundo, né? A gente É botou a isso aí. conversa em dia, só que um monte de gente vai poder acompanhar. Bob, obrigado mais uma vez, cara. Muito legal botar a conversa em dia e ver o seu brilho aí com força total. Não, eu que agradeço, Paulo, e o respeito é mútuo aí também pelo seu trabalho, a figura que você é, né, as discussões que você traz, os projetos que você está envolvido, eles de fato mexem em ponteiro cultural, né? A gente vê só nesse pequeno detalhe do skate overall, desse comentário de você estar inserido nisso, e obviamente, né, trip, TPM e todos os assuntos que você aborda e abordava em momentos que eram não abordáveis, né? Então, acho que isso aí é muito importante. Então, assim, estar trocando essa ideia com você e ver também a sua trajetória e receber esses elogios de você vale muito.